esse tema. Ele fala sobre como Jesus andou com o entendimento de que estava cumprindo uma missão, que ele tinha uma missão neste mundo e ele então estava sempre preocupado de cumprir essa missão. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Eu gostaria de fazê-lo analisando principalmente essa passagem em Mateus capítulo 20. Vamos então ler a palavra de Deus, Mateus 20, a partir do verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essas palavras do Evangelho de Mateus nos expressam algo muito profundo sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o seu ensino e sobre o nosso papel em seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos perguntar o seguinte: nós temos realmente uma causa pela qual nós vivemos? Será que nós já pensamos seriamente sobre essa pergunta? Se nós não pensamos objetivamente sobre a causa pela qual nós vivemos, será muito fácil e muito natural para nós viver em função de nosso próprio interesse, de nos servir a nós mesmos, de fazer aquilo que vier mais natural a partir desse anseio em nós de fazer aquilo que nos agrada. E isso é uma tendência que não está somente presente no incrédulo. É uma coisa também que continua conosco quando nós nos tornamos cristãos. E temos que vigiar, olhar se nós estamos vivendo realmente uma vida focada em servir a Deus e o objetivo de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, quando uma pessoa é cristã, ela deve ter essa consciência que ela não vive mais para si mesma. Ela agora vive para servir ao seu Senhor, aquele que morreu por nós e aquele que ressuscitou. E quando vocês observam essa passagem é muito interessante porque ela mostra 2 servos de Cristo, 2 homens que amavam a Cristo, dedicaram a Ele suas vidas e eles mesmo assim estão aqui em alguma medida buscando o seu próprio interesse. E o Senhor Jesus Cristo então vem falar-lhes sobre isso e trabalhar com eles esse ponto na sua vida. É muito interessante que alguém poderia, no contexto ali do 1º século, na expectativa da vinda do Messias na nação de Israel, alguém poderia ter uma perspectiva de: se aparecer o Messias e eu souber quem ele é, a melhor coisa para mim que eu possa fazer é me tornar um
um dos apoiadores dele, porque assim eu terei grandes vantagens, especialmente como era corrente entre os judeus uma expectativa de um Messias político, um Messias que seria um conquistador. Então alguém poderia pensar, olha, se você identificar quem é o Messias logo no início, antes que ele se torne assim poderoso, influente, e você for um dos leais ali desde o início, você poderá conseguir muitas coisas com isso, vai ser bom para você. E é possível que isso tenha maquinado ali na mente de alguns que vieram a se tornar discípulos de Cristo por algum tempo. É possível que tenha sido essa a motivação de Judas. Mas o que nós podemos perceber é que mesmo nesses dois, os filhos de Zebedeu, eles chegaram a Jesus, e nesse caso existe um elemento que pode ser até um pouco cômico, eles trouxeram a mãe, né? Nós não vamos pedir, mas vamos, mamãe, vai lá e fala com o Senhor Jesus, né? Não fica tão feio para a gente. Então lá vão eles dois, e levantam a mãe, e eles chegam, e Jesus logo vê a situação, ele diz, ok, pode falar o que é, você quer pedir alguma coisa, pode falar o que é. Então chega, e a pergunta é, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Agora veja qual é o pedido. A indicação é, certamente, há no reino de Deus posições de maior honra, de maior autoridade. Então, a partir desse entendimento, eu quero fazer um pedido. Eu tenho 2 filhos, não importa qual seja o primeiro, desde que um deles seja o primeiro e o outro o segundo. Que bom, né? Bem, esse pedido realmente é um pedido que pode até ser um pouco chocante, não é? E os outros ficaram sabendo, e diz no verso 24, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Agora, vocês podem perceber que os 10 estavam indignados, não pelo motivo santo, não que eles estivessem pensando, poxa, eu quero o bem espiritual destes 2 e eu quero que eles estejam, vamos dizer assim, progredindo, né? Eu acho que isso não é a atitude que eles deveriam ter. Não, o contrário. Na verdade, era um certo ciúme. E talvez alguém tivesse sentido, é para mim esse primeiro lugar, não é? Não, esses 2 estão querendo me passar para trás, estão querendo entrar na minha frente. Talvez alguém tenha sentido um pouco disso. Então o problema que o Senhor Jesus Cristo quer trabalhar, era um problema na vida, na verdade, não apenas daqueles 2, mas certamente outros também estavam ali com este mesmo tipo de fraqueza, esse mesmo tipo de tentação. E nós podemos identificar que o problema ali era um espírito de autopromoção, se eu posso assim dizer. Agora, não há lugar no reino de Deus para esse tipo de ambição pessoal, um desejo de destaque e de primazia. Nós não podemos enxergar a igreja, o trabalho de Deus, o serviço que nós prestamos a Deus como um meio, essencialmente, de nos autopromover. E também nós não podemos enxergar a Deus como um meio para conseguir os nossos objetivos. Nós queremos algo, fazemos então um uso de Deus para conseguir aquilo que queremos para nós. E no entanto, quando eu digo que nós não podemos fazer assim, eu te pergunto, será que não há pessoas que pensam exatamente dessa forma? Será que nós não temos hoje exemplos de um espírito como este, que quer usar a Deus, que quer fazer com que até mesmo talvez um trabalho, uma atividade dentro do contexto da igreja cristã, seja na verdade um passo para nós conseguirmos aquilo que nós queremos para nós, a nossa glória pessoal, o reconhecimento das pessoas. Eu creio que nós podemos ver isso, em alguns casos eu creio que isso se torna até mesmo bastante óbvio. O próprio comportamento de algumas pessoas dentro das igrejas demonstra uma espécie de orgulho espiritual. Há pessoas que são quase que exibicionistas, elas querem encenar à frente de uma plateia como se elas fossem pessoas de grande poder, né? Como aquele mágico do livro de Atos,
que era famoso na cidade, era conhecido como o grande vulto. Há pessoas que têm esse sentimento e querem na igreja apresentar-se dessa forma. Então pessoas praticam supostos milagres e supostos exorcismos apenas com a intenção de impressionar a audiência, de olha como eu sou poderoso, olha, eu falo, eu bato o pé e o diabo corre, olha, eu sou tal, eu sou o cara. Quer dizer, existe esse tipo de mentalidade que se torna até evidente no comportamento de alguns líderes em igrejas. E também nós temos percebido que algumas pessoas têm uma ansiedade muito grande por promover o seu próprio nome. Eles contam histórias onde eles são sempre os heróis e eles promovem o seu próprio nome como se aquilo ali fosse a solução, quase como se eles fossem o Messias para a nossa era. E isso nos preocupa, porque isso pode revelar um anseio por glória humana e um espírito de autopromoção. O Senhor Jesus Cristo denunciou os fariseus com essas palavras: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Veja só que palavras. Praticam todas as suas obras, tudo o que eles fazem, mesmo no contexto de religião, mesmo no contexto de um serviço ao Deus de Israel, eles o fazem com o fim de serem vistos dos homens, e eles se alimentavam da admiração das pessoas, do respeito que vinha com essa função religiosa que eles exerciam na sociedade judaica. Mas a Bíblia nos orienta, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com relação a certas pessoas, especialmente algumas pessoas que não estão de fato servindo a Cristo. Deixe-me citar aos irmãos uma passagem. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Note bem o que o apóstolo Paulo está dizendo. Há pessoas que querem seguidores para si. Então eles usam táticas muito efetivas com certas pessoas. Suaves palavras, lisonjas. E eles querem então uma espécie de fã-clube espiritual. E eles fazem o que for necessário para que essas pessoas venham atrás deles. E o apóstolo Paulo diz para evitar pessoas assim. Ele diz que isso não é o modelo que nós devemos seguir. Agora, eu ainda digo a vocês o seguinte: existe um espírito não apenas em liderança, mas em qualquer pessoa que está ativo em igrejas. Existe um risco de haver uma tentativa de, na verdade, não estar servindo a Deus, mas de usar a Deus e inverter a coisa, colocar Deus como que nos servindo. Há um risco muito sério disso. Nós podemos, de fato, encarar a coisa desta maneira. Nós podemos pensar que Deus é alguém que nós podemos comandar, alguém que nós podemos usar. E deixe-me dar alguns exemplos disso. Vocês podem pensar um pouco e vocês vão observar a maneira em que muitas pessoas oram. Não reflete uma busca sincera de fazer a vontade de Deus e de ver que a vontade de Deus se cumpra. A Bíblia nos fala sobre oração, a Bíblia nos diz que nós devemos orar em nome do Senhor Jesus, palavras muito profundas, palavras que querem dizer no fundo: eu estou orando isso porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo pediria isso, eu estou orando em nome dele. Eu creio que está na aprovação de Cristo o meu pedido. Mas há muitas pessoas que, na verdade, oram para que a sua própria vontade seja feita. E a atitude com que algumas pessoas oram realmente me assusta. Eu tenho visto pessoas orar, que gritam, que fazem punho, franzem a testa, sacodem o punho para Deus, batem o pé no chão, exigem, demandam e começam a falar com Deus assim:
O senhor tem que fazer assim. Eu exijo. Até isso já ouvi. Bem, isso me assusta, porque não é assim que você encontra a oração na Bíblia. Aliás, a oração na Bíblia é uma oração humilde, é sempre uma súplica, como de alguém que não tem direito de exigir. Irmãos, leia a vida de Daniel. Daniel, um grande homem de Deus, o profeta, um homem de um caráter admirável, e no final de sua vida, uma vida de longo serviço a Deus, e até onde podemos saber, uma ficha limpa, sem nenhum momento em que ele difamou o Senhor. E o que acontece é que Daniel ora a Deus e pede a Deus por algo que ele tem direito de pedir, até mesmo respaldado pelas promessas de Deus nas profecias, e ele pede com humildade, e ele faz uma humilde súplica. Ele não fala com arrogância, não faz nenhuma demanda. A sua postura é: enfim, eu peço isso ao Senhor, mas eu não sou digno, e não peço fiado em nossas justiças, mas na tua misericórdia. Assim é que Daniel, o profeta, ora. E é muito impressionante, irmãos, o espírito deste homem. E nós começamos a perceber que quanto mais alguém conhece de fato a Deus, mais essa pessoa será reverente, mais ela será cautelosa de não presumir, de perceber que ela é indigna, de pedir até qualquer coisa. Ela tem, na verdade, muito pelo que agradecer e nenhum direito de exigir, mas ela se chegará perante Deus em oração e falará a Deus em termos de: a tua vontade seja feita. E eu peço isso porque eu creio que é a tua vontade. E em harmonia com o que creio ser a tua vontade, eu te peço e eu te suplico. Mas não verá a oração como uma tentativa de manipular a Deus. Porque às vezes parece ser isso que pessoas estão fazendo. Às vezes as pessoas oram e as pessoas se comportam de tal maneira como se elas estivessem dizendo: é isso que eu quero que seja feito, submeta-se, Deus. Irmãos, isso me dá arrepios pensar que pessoas falam assim com o Senhor da glória. Eu acho que as pessoas não percebem o que estão fazendo, porque na verdade o Senhor Deus não se transformará em seu súdito, e Ele não se prestará a esse papel. E nós temos que então estar bem esclarecidos em relação ao tipo de atitude que nós temos e por que nós estamos nos aproximando de Deus. Será que existe em nós uma intenção de realmente fazer uso de Deus, ou será que nós realmente estamos colocando a nossa vida à disposição dEle? Bem, deixe-me então pedir que vocês voltem a olhar esse texto aqui em Mateus 20, e vamos notar alguma coisa da resposta do Senhor Jesus a essa pergunta, a esse pedido, na verdade, em relação à grandeza e à posição exaltada para estes dois irmãos, Tiago e João. A Bíblia nos diz no verso 22, Mateus 20, 22, mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Agora, note nessa resposta do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, note o seguinte: Ele não nega que haja, de fato, posições de maior honra e menor honra no reino de Deus. Ele não nega isso. A resposta dele parece até indicar que existe realmente posições de maior honra e de menor honra, porque ele diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Mas a resposta dele também parece indicar que maior honra será para aqueles que estiverem, na verdade, sujeitos a maior sofrimento, a maior luta, a maior sacrifício em prol do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: vocês estão me pedindo uma posição exaltada, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O que vocês estão pedindo é que vocês estão pedindo para serem sujeitos a mais sofrimento, mais luta, mais dor. É isso que vocês estão querendo? Bem, eles parece que não estavam bem cientes do significado de suas palavras. Mas outra coisa que você deve notar nessa passagem, veja bem, é algo da soberania de Deus.
O Senhor Jesus Cristo diz: bem, esses lugares não me compete conceder, é para quem está preparado por meu Pai. Veja que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive essas questões. Então não somos nós que vamos impor sobre Deus aquilo que nós queremos. Ele é o soberano. Mas note também, irmãos, que o conceito de grandeza que Jesus quer que os seus discípulos assimilem é um conceito muito diferente do que o conceito deste mundo. Ele diz: olha, o primeiro lugar não é daquela pessoa que vai receber o maior ibope no mundo. O primeiro lugar não é da pessoa que vai ter a maior autoridade, o que manda, desmanda, aquele que tem pessoas ao seu redor servindo. O primeiro lugar é, na verdade, de quem serve. E então, nos versos 25 a 28, ele explica em maior detalhe com essas palavras. Então, Jesus, chamando-os, disse, ele chamou todos os discípulos, ele diz: todos precisam de ouvir o que eu vou dizer agora. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ou seja, você sabe como funcionam as coisas neste mundo, não é? Neste mundo é importante aquele que tem a maior autoridade e aquele que exerce a maior autoridade. Mais importante é aquele que fala com peso e que todo mundo obedece, né? Tem até um ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse aí é o tal, né? Esse é o poderoso, esse é o... Bem, o Senhor Jesus diz: assim é entre os homens, ou seja, no mundo é assim, mas no reino de Deus a coisa é bem diferente. Então, no verso 26, ele diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, note bem então nessas palavras: quem quiser ser grande será o que serve. E ele diz ainda: tal como o Filho do Homem. Note bem essas palavras: tal como o Filho do Homem. Irmão, se houve alguém na história deste planeta que tinha direito legítimo de não servir ninguém, era Jesus. O Senhor Jesus Cristo, totalmente diferente de nós. Existe um sentido em que ele não precisava se sujeitar a servir a ninguém, e no entanto ele o fez. E vemos nisso também algo da sua grandeza, algo da sua natureza tão maravilhosa. E o Senhor Jesus Cristo então diz: assim como eu, vocês também devem ser. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Agora note bem essas palavras: não veio. Como assim não veio? Bem, você sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele não é propriamente deste mundo, não é? Em João 8, o Senhor Jesus disse assim: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E o que Jesus estava dizendo é que, na verdade, ele é diferente do que qualquer pessoa que já viveu nesse planeta. Nós somos deste mundo, o primeiro homem, Adão, formado da terra, não é? E nós todos descendentes de Adão, nossa existência se inicia nesse planeta. Nós não viemos de algum lugar, nós surgimos aqui. E o Senhor Jesus Cristo é diferente porque ele veio a esse planeta, ele desceu do céu, ele se encarnou, se tornou homem, assumiu carne e corpo humano para ministrar e trabalhar, mas ele o fez com uma missão. Ele fez isso com um propósito. Ele diz, veja só: o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio com uma missão específica. E nós podemos perceber que ao longo de sua vida, ele viveu com essa consciência: eu estou aqui trabalhando para cumprir uma missão. Eu tenho uma missão e eu estou agindo em conformidade com esse plano. Deixe-me dar alguns exemplos. Vocês se lembram de Jesus ainda criança, quando ele foi levado ao templo? Então os pais, Jesus, Maria, sua mãe e José, o pai de criação, o encontram no templo e a Bíblia diz que ele lhes respondeu:
Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Veja, Jesus com 12 anos estava consciente: eu tenho uma missão nesse mundo, e eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus Cristo, mais tarde, a Bíblia nos fala, em Marcos, no capítulo 1, que ele falou aos seus discípulos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Para isto é que eu vim, para pregar, para ensinar. O Senhor Jesus Cristo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Perante Pilatos, Jesus respondeu a Pilatos: eu para isto nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Até mesmo a cruz. Não é isso que Jesus faz referência aqui, onde ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio nessa missão de pregar, de dar testemunho da verdade e, enfim, de morrer crucificado para a salvação de pecadores. E, irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava tão consciente de que essa era a sua missão, que ele falava assim com seus discípulos: eu vim para dar a minha vida, é para isso que eu vim. Aproximando-se a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus disse: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim, para esta hora. O Senhor Jesus Cristo veio então ao mundo para cumprir uma missão. Agora, eu digo a vocês que, embora nós sejamos diferentes, porque nós somos deste mundo, mas nós também temos uma missão, e nós também temos uma causa pela qual devemos viver. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: assim como tu me enviaste ao mundo, falando com o Pai, ele continua e diz também: eu os enviei ao mundo. E aí está então uma missão que ele dá ao seu povo. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então eu pergunto a vocês: de que modo devemos nós refletir em nossas vidas esse exemplo do nosso Senhor glorioso, esse exemplo de ter uma vida que está totalmente absorvida em cumprir um propósito pré-estabelecido pelo Pai? Eu diria que isso é algo que faz parte da nossa maturidade cristã, e nós devemos então entender: Deus tem uma razão pela minha vida, eu quero me encaixar com esse plano de Deus, eu quero executar esse plano de Deus, eu quero poder chegar no final de minha vida e dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Existe uma carreira. Aliás, o apóstolo Paulo, tão fervoroso, tão dedicado a isso, que ele mesmo disse: para mim, em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Veja, irmãos, essa era a sua missão. Ele vivia com essa percepção: Deus tem um propósito. Agora, Paulo sim era um apóstolo. Nem todos os cristãos são chamados a um ministério, vamos dizer assim, formal, como o apóstolo Paulo, de um apóstolo ou de um ministro do Evangelho. No entanto, a verdade, irmãos, é que todos nós temos uma missão, todos nós somos enviados para o mundo, e somos então devemos ser luz no mundo, devemos pregar de Cristo, e devemos trabalhar em prol da causa do Senhor Jesus Cristo. E devemos então refletir também esse modelo de Cristo, de viver com um senso de missão. Nós temos uma causa pela qual viver, lutar e, se preciso for, até morrer. Temos uma causa e devemos então viver por ela. Agora, essa causa então é de servir o Senhor Jesus, colocar a nossa vida à sua disposição, e nisto, em servindo a Cristo, nos dando primeiramente a Cristo, também de servir o próximo. Mas sabe, há uma dificuldade muito grande nisso. A barreira está em nós, em nosso ego, em nossa intenção de nos
autopromover e de cuidar de nossos interesses. Nós vivemos em tempos difíceis, não é? O apóstolo Paulo descreve desta maneira, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E essa é uma característica de nossos dias. Muitos dos adjetivos nessa lista que Paulo nos dá mostram uma pessoa obcecada consigo própria. Se você pensar sobre isso, veja só: egoísta, não precisa dizer mais nada. Avarento é o que quer tudo para si. Jactancioso, os jactanciosos são aqueles que se gabam, querem brilhar, querem impressionar os outros com a sua importância. Arrogantes, tratam os outros com desprezo. Você não é importante como eu. Ingratos, tudo que se faz por alguém, a pessoa ainda acha que é pouco. Eu mereço mais, eu mereço mais. Desafeiçoados, não tem amor pelo próximo. E mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, muitas pessoas com esse espírito se acham indispostas a servir a Deus e indispostos a servir a Deus em servir o próximo. E nossa sociedade é uma sociedade que é muito individualista. Cada pessoa quer cuidar de si, do seu próprio interesse. E você vê que isso se revela até na quantidade de coisas que a nossa sociedade consome, que são da categoria de autoajuda. Você já notou isso? Existe muita coisa que faz sucesso na categoria de autoajuda. Aliás, um caminho certo para o sucesso com algum produto ou alguma prática que você introduzir será se você convencer o público de que se você fizer isso será bom para você. Aí você consegue muita coisa. Essa atitude tem até mesmo infectado igrejas, de modo que, deixe-me fazer uma observação. Observe como, muitas vezes, pessoas são convidadas a seguir a Cristo. O modelo de evangelismo, muitas vezes proposto, é o seguinte: você procura primeiramente convencer as pessoas de que elas têm necessidades, coisas que são importantes para elas, e então você mostra para as pessoas: veja bem, a sua necessidade pode ser suprida por Deus, aqui está Deus. Agora, se você fizer um trato com Deus, Deus vai te dar tudo o que você quer, tudo o que você sonha, você vai ter. Então, é bom para você isso, esse negócio é bom para você. Então, a pessoa fica a pensar ali: será que é mesmo? Então vem aquela pressão, né? E outra, e sem Jesus não dá. Se você não servir a Jesus, você não vai conseguir o que você quer. Quer dizer, essa abordagem essencialmente apela para o quê? Apela para o egoísmo e a preocupação da pessoa consigo. Então a pessoa é colocada dessa forma, a considerar isso, e raramente essa abordagem fala da salvação da alma, porque na verdade a salvação da alma não é uma preocupação que a pessoa tem, ela não sente um fardo pelos seus pecados, não sente culpa nenhuma. Então o que você faz é que você começa a trabalhar onde ela tem interesse. Você tem sonhos, você quer isso, você quer outro, você tem coisas que você quer, você não vai obter. Pois então, há um Deus que pode te atender. Coloque-se do lado dele, coloque-se de modo que as bênçãos dele venham a você. É quase como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Você tem que saber a tática de fazê-lo funcionar e ele te dá tudo o que você quer. Você pode fazer uso de Deus. Agora, isso é uma tática que algumas pessoas estão essencialmente usando até mesmo para querer convencer as pessoas a servir a Deus, por assim dizer. E eu pergunto, será que estão realmente servindo a Deus? Uma série de igrejas e ministérios surgem em torno dessa demanda do homem de ser servido. Então, as pessoas querendo que Deus se torne o seu servo, o que as pessoas acabam pensando é o seguinte: eu posso conseguir tudo que eu sonho. Tem aí um Deus que eu posso botar para funcionar a favor dos meus sonhos, dos meus interesses. E assim, irmãos, para algumas pessoas, a religião se torna essencialmente uma
forma de autoajuda, assim como várias outras coisas. Eu fico muito triste muitas vezes quando eu vejo a maneira que algumas pessoas são convidadas a mudar de religião, por assim dizer. Porque as pessoas às vezes querem isso, né? Levar a pessoa para a sua igreja. Não é que elas querem levar a pessoa a realmente se converter a Deus, tanto quanto nós temos aqui uma igreja, um trabalho que nós queremos engrandecer, precisamos de pessoas para somar, precisamos de você, vem cá e vamos te convencer de qualquer forma. E esse método, então, pode ser muito perigoso. Igrejas estão até mesmo fazendo propagandas de si, com mais ou menos a seguinte mensagem: você pode estar em uma igreja, mas olhe só, a nossa igreja vai servir a você melhor. A nossa igreja vai atender melhor às suas necessidades. Você pode estar numa igreja e você está com problemas que não foram resolvidos. Mas veja, venha para a nossa igreja e você terá as soluções. Veja aqui o exemplo. Então chama fulano, ele vai dar um testemunho. Eu era de uma igreja tal e minha vida estava assim e assim. Mas aí eu vim para essa igreja e agora tudo transformou. E a mensagem é: a nossa igreja é a melhor forma de você conseguir o que você quer. Irmãos, isso não é o espírito que a Bíblia nos ensina a ter. E nós precisamos destacar que isso representa não somente uma degeneração do que é o cristianismo bíblico, em alguns casos chega a ser mesmo apostasia. Porque você pode perceber que a diferença fundamental entre o cristianismo e muitas religiões pagãs é essa visão de o cristianismo é você serve a Deus. No paganismo existe uma divindade e você tem que fazer certas coisas para lisonjear a divindade e assim você consegue o que você quer. É isso que é fundamentalmente a motivação de muitas pessoas praticarem certos ritos, sacrifícios e feitiçarias. E você faz o que for necessário para conseguir com que as forças espirituais estejam te apoiando. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O cristianismo é abraçar uma vida de serviço. O cristão autêntico percebe-se como um servo de Deus, alguém que se converteu a Deus porque teve os olhos abertos a essa realidade de que não servir a Deus é viver em rebelião contra Ele, e é errado. Por isso, arrependido, chega-se ao Senhor Jesus Cristo, se dobra perante Ele e diz: eu estou aqui para agora fazer a tua vontade. O entendimento de que Deus é quem deve ser servido é básico ao conceito de conversão. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo da repercussão que o evangelho teve no meio deles. Ele disse: como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Agora, irmãos, isso é básico ao entendimento verdadeiro do que é a fé cristã. Há um hino que eu amo muito, o hino Junto a Ti, talvez você conheça. Ele tem uma frase que diz assim: o prazer ou o descanso não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Irmãos, esse é o Espírito. Veja só, eu quero estar com Cristo, eu amo a Cristo, quero estar do lado de Cristo. A minha vida está à disposição dEle. Eu faço por Ele o que Ele quiser. Eu abro mão de qualquer coisa, eu me sacrifico, eu faço o que Ele mandar. Eu quero estar com Cristo. Esse é o meu espírito. Esse é o meu objetivo. Mas quando a mensagem que o mundo ouve a partir das igrejas é de que Deus existe para servi-las, para que elas consigam tudo o que elas querem, tudo que elas sonhem, não é de se surpreender que as pessoas que aparecem nas igrejas também não estejam dispostas e interessadas em realmente servir na igreja, não é? Como é que as pessoas escolhem a sua religião ou a sua igreja? Bem, frequentemente a atitude é: deixe-me ver, eu quero uma religião assim, 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 porque isso é o que eu quero para mim. E não existe nenhuma cogitação: o que é que Deus quer de mim? Outro dia eu estava em um estabelecimento e uma pessoa ali conversando falou alguma coisa em relação à igreja. Eu não vi a conversa toda, mas eu só ouvi que a pessoa respondeu o seguinte: é por isso que eu não vou em igreja nenhuma, porque a igreja sempre tem essas regras, eu quero viver do meu jeito.
Bem, você sabe que essa pessoa poderá ser convencida a se tornar parte de uma religião, conforme você propor a religião para ela, mesmo sem mudar a sua atitude fundamental. Se você chegar para ela e dizer, olha, mas eu tenho aqui uma religião, o que você gosta, o que você quer fazer, o que você não quer fazer? Ah, tá, eu tenho uma do seu jeito. Olha aqui, nessa religião, a gente monta uma religião do seu jeito. O que você gosta de fazer, você continua fazendo, e o que você não gosta, não tem que fazer, não tem que mudar nada. Aí a pessoa pode dizer, ah, gostei, acho que para essa aí eu vou. Essa aí eu pode me contar. Entende? Essa é uma atitude básica em que pessoas, na verdade, não querem mudar. Agora, se uma pessoa com essa atitude fundamental vem à sua igreja e diz, deixa-me ver, sim, muito bem, ótimo, não, desse jeito aí dá para mim, não tem nada que vocês vão exigir de mim que eu não esteja disposto a fazer. Eu ainda pergunto, será que ela realmente está submetendo-se a Cristo? Ou será que ela está apenas olhando os termos que você diz que Cristo está oferecendo e dizendo, sim, nesses termos eu não tenho que me submeter, eu aceito. Isso é muito perigoso, irmãos. E é claro que existem igrejas que impõem termos que o Senhor Jesus não impõe. E isso é um problema diferente. E nós não queremos fazer com que o caminho seja mais estreito do que o Senhor Jesus estabelece. E, no entanto, nós queremos que as pessoas realmente reconheçam o Senhor Jesus como Senhor, que as pessoas venham a Cristo com a mentalidade, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como que eu devo viver para agradar ao Senhor? Faça-se a tua vontade na minha vida. Nós temos que realmente servir a Deus, nós temos que servir a Deus e a verdade. E temos que chegar a Deus e pedir que Ele nos mostre como Ele quer que vivamos, e Ele nos fala em Sua palavra. E é possível, quando nós propomos servir a Deus, que nós vamos ler a Bíblia e venhamos a descobrir coisas que não nos agradam. E dizer, puxa, Deus me pede isto. É possível que Deus te peça coisas que você não quer fazer. Mas o espírito do servo é aquele que diz, mas a tua vontade seja feita. Jesus nos mostrou que fazer a vontade do Pai pode significar renúncias, pode significar contrariar pessoas queridas, porém, fazer qualquer outra coisa, senão aquilo que Deus declara ser a sua vontade, é, na verdade, nos rebelar contra Ele. O que é importante, irmãos, não é apenas ter uma religião para dizer que eu tenho uma religião. O que é importante é que você esteja fazendo a vontade de Deus. E essa deve ser a sua consideração. A palavra de Deus chama os servos de Deus exatamente disso. Servos, nós somos servos de Deus. A palavra no grego é uma palavra que indica até mesmo o que poderia ser hoje traduzido como um escravo. E se nós olhamos em Lucas no capítulo 17, deixe-me convidá-los a olhar rapidamente esta passagem. E note o que essa passagem nos diz em relação ao que é um servo. E veja o espírito, então, a atitude que deve haver em nós. Lucas 17, o verso 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, por ter este feito o que lhe havia ordenado, assim também vós, depois de haverdes feito quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O Senhor Jesus Cristo nos disse isso, e o que Ele está nos dizendo é essa a atitude que devemos ter. Agora, como é que você se enxerga? Como é que você se encara? Você pensa assim, eu estou neste mundo com um propósito, Deus tem um plano para que eu execute. Há uma razão pela qual eu estou aqui e eu tenho uma missão e eu vou fazer isso. Ou você está essencialmente indo de um projeto a outro em que você está tentando satisfazer o seu interesse momentâneo. Qual é a sua razão de viver? Você realmente está
buscando servir a Deus, agradar a Deus, cumprir os seus propósitos, tornar-se como Cristo. Seu sonho é estar com Cristo. É para isso que você está vivendo? Ou como está a sua vida em relação à igreja, podemos dizer? Você está realmente procurando colocar a sua vida à disposição para ser útil, para ajudar a causa de Cristo? O Senhor Jesus Cristo diz que quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, achá-la. E sabe, irmãos, nós devemos amar muito o trabalho de Deus, o Evangelho, a causa de Cristo. Eu vejo um grupo como este que está aqui reunido, e eu penso, que potencial, grande potencial. E irmãos, o mundo é tão carente do Evangelho. Que tragédia se um de vocês aqui deixar de empenhar a sua vida para ajudar de fato a causa do Evangelho, a propagação do Evangelho e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Que tragédia! Mas será que não será vários? Será que não há pessoas aqui que estão relutando com tentações, relutando com um pensamento de eu não quero bem me comprometer? Sabe, a igreja precisa de gente comprometida. Não é esta a razão pela qual você está aqui? Você quer cumprir a sua missão? Seja firme, fiel, consistente, apoie a igreja onde o Senhor Jesus te colocou, faça uma diferença, faça com que a sua igreja tenha condições melhores de propagar o Evangelho na sua comunidade, de alcançar pessoas, porque, irmãos, a causa de Cristo vale a pena. A sua vida será realmente digna se ela for investida em tão grande causa. Você tem servido a Cristo realmente? Você está realmente se envolvendo, apoiando, se colocando à disposição? A liderança da sua igreja sabe disso, sabe que você está ali, que você é alguém com quem se pode contar, ou você é alguém que as pessoas veem assim talvez como uma pessoa de um envolvimento meio periférico, aparece, gosta de ir numa conferência, mas não é alguém com quem se pode contar. Irmãos, as igrejas precisam de jovens com quem se pode contar, pessoas que vão ali trabalhar, que vão estar à disposição conforme a necessidade. Você é uma pessoa assim? Você tem uma percepção de que a sua vida tem uma razão de ser? Você tem esse sentimento? Irmãos, eu quero que você reflita sobre uma coisa. Há homens maus neste mundo, homens vias, que se engrandecem como estes que Jesus diz, pela autoridade, exercem autoridade sobre outros. E há pessoas que dão a vida por eles, que os apoiam, e apoiam causas malucas. O engrandecimento pessoal, o crescimento de um reinozinho, de um homem, uma coisa que vai passar como tudo passa neste mundo. E pessoas dedicam as suas vidas, e pessoas morrem, pessoas vão à guerra por essas coisas. Pessoas dedicam as suas vidas e fazem propaganda, e lutam, e se empenham, e dão ali tudo que podem, por uma causa que não é digna. E às vezes, quando nós falamos com as pessoas, entregue a sua vida a Cristo, sirva a Cristo, siga a sua vontade, apoie o trabalho da igreja local onde Deus te colocou. E as pessoas olham e quase que pensam, mas a minha vida, eu vou abrir mão da minha vida, eu vou deixar de servir a alguma coisa que me interessa. Quem Deus acha que Ele é? Ele acha que Ele é Deus? Entende? Há uma inconsistência nisso. Nós devemos entender, irmãos, há homens que se passam por Deus, há homens que querem ser servidos, e há pessoas que dão tudo por eles. E Deus chama a você. O que você fará pelo Senhor? Você entenderá, a minha vida tem uma razão de ser, e não é cumprir os meus sonhos, é fazer a vontade daquele que me enviou. Que Deus nos conceda esse espírito nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Essa noite não, essa manhã não. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus, abrindo a Tua palavra e olhando, ó Deus, para essa passagem de Mateus 20, nós podemos sondar o nosso coração e perceber que há muita carnalidade em nosso coração,
há também em nós uma dificuldade de realmente nos colocar a fazer a Tua vontade. Consideramos difícil e custoso, Deus, muitas vezes abrir mão de qualquer coisa que nós queremos, mesmo que seja para a glória do Senhor e a Tua causa. Senhor Deus, nos livre dessa fraqueza, Deus, nos livre dessa inconsistência. Nós professamos que Te amamos. Nos ensine, ó Deus, a exemplificar isso na prática. Senhor Deus, nos dê um espírito de servo, como o Senhor estava mostrando ali aos Teus discípulos naquela ocasião. Nos ensine, ó Deus, a realmente Te amar, a realmente colocar nossas vidas à Tua disposição e dizer, não é nada que eu quero ganhar para mim, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero encontrar como eu posso servir ao próximo, como eu posso servir à igreja, aos irmãos, às necessidades dos irmãos, servir ao mundo perdido que carece do Evangelho. Nos ensina, ó Deus, a procurar investir na nossa vida dessa maneira, a encarar nossa vida não como algo que nós temos para nós, mas algo que nós temos para oferecer. Senhor Deus, nos ensine a realmente viver esse espírito. E Senhor Deus, diante desse grupo tão precioso que está aqui, jovens que vieram aqui para essa localidade, com o propósito, Deus, de fortalecer a fé, de crescer, de intensificar um compromisso com o Senhor, eu Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a realmente cumprir esse propósito, ó Deus. Senhor Deus, há tanto potencial, Deus, nas vidas que estão aqui. Se o Senhor não voltar antes, teremos ainda anos para servi-lo. Muitos de nós aqui teremos muitos anos, possivelmente. E Senhor, não permita que um ano que seja, um dia que seja desperdiçado, mas que seja realmente oferecido a Deus, diante do Senhor, no Teu altar, para uma causa que é digna, uma causa que é maior do que nós e do que o nosso prazer, o nosso interesse. Senhor Deus, nos ensine a realmente Te amar e exemplificar isso dessa maneira. Nós Te rogamos isso, Deus, nós imploramos, ó Deus, porque só a Tua graça pode nos ensinar a realmente fazer assim. E te pedimos em nome de Senhor Jesus. Amém.